por aquele nosso irmão. Seria tão bom. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor, obediência ao autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, Chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Senhor, ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Bom dia, meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor, à casa de oração nesta manhã, neste dia, no início desta nova semana. Agradecemos a todos vocês pela presença, a todos aqueles que hoje, porventura, estão conosco pela primeira vez. Que todos sejam ricamente abençoados e que a palavra de Cristo alcance o nosso coração e transforme a nossa vida e a nossa mente também. E você que nos acompanha pela nossa transmissão também, onde quer que você esteja, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e que a palavra de Deus alcance o seu coração. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor no livro dos Salmos, no capítulo 34. A gente já foi convidado logo no início do culto a uma canção de profundo significado e reflexão. Seria tão bom que algumas coisas acontecessem na nossa vida, a partir da nossa vida. Agora, como é que a gente faz para sair do seria tão bom para aquilo que de fato é o bom, é o ideal? Como é que a gente faz para que o seria tão bom não seja só um sonho utópico, não seja só apenas uma realidade distante? Como é que a gente faz para
para sair do seria tão bom, para aquilo que realmente a gente precisa fazer na prática. O cântico também dá a sugestão, dá a solução. A gente pedir ao Senhor para que cada dia mais nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus. E o Salmo 34 nos convida exatamente a uma vida assim, a uma postura assim, a uma vida na presença de Deus, que busca um olhar não apenas para o espelho, mas que busca um olhar também para o próximo, demonstrando em atitudes de gentileza que cativam o amor de Deus sobre a vida de outras pessoas também. Diz assim a palavra, Salmo 34, de 12 a 16. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Olha que texto maravilhoso. Começa com uma pergunta: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? São aqueles que praticam a justiça, são aqueles que praticam o bem, são aqueles que procuram a paz, e não apenas procuram a paz, mas empenham por alcançar a paz. Que texto maravilhoso. Diz ainda o versículo 15: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não dá uma segurança maravilhosa a gente saber quando a gente apresenta a Deus um motivo de oração, um clamor diante dele, ele nos ouve? Agora há pouco mesmo nós estávamos orando aqui com o pessoal do louvor, com os pastores, e celebrando isso, né? O fato de a gente ter pedido algumas coisas ao Senhor e Deus ter ouvido o nosso clamor e ter nos atendido e ter nos trazido aqui hoje na presença dele. E eu creio que uma das maneiras mais maravilhosas e ao mesmo tempo mais fáceis, mais simples, que a gente tem de se mover em direção a outra pessoa em gentileza, é orando por elas. Vamos fazer isso agora? Queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu sei que você tem aí no seu coração pelo menos uma pessoa, quem sabe um amigo, um familiar, que talvez esteja passando por alguma dificuldade, que talvez esteja passando por alguma enfermidade, muitos ainda com Covid, hospitalizados em UTIs, famílias enlutadas. Temos orado por tantos irmãos nossos, clamado a bênção do Senhor sobre eles, mesmo aqueles que estão com outras enfermidades, que precisam de uma visitação especial do Senhor, nesse momento, nesta hora. Eu quero convidar você a apresentar diante de Deus aí esse nome que vem à sua mente, esse nome que vem ao seu coração, para nós orarmos por eles neste momento, e darmos este passo de gentileza, em oração, em direção à vida deles, certos de que o Senhor ouve o nosso clamor e atende pela sua misericórdia. Santo e eterno Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, em Tua presença, Senhor. Te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor mesmo nos uniu aqui, está entre nós, com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua majestade. Queremos, ó Deus, viver entre aqueles que procuram a paz e empenham por alcançá-la. Queremos, ó Pai, apresentar diante de Ti a nossa vida em oração e suplicar ao Senhor que derrame sobre nós, sobre o Teu povo, a Tua bênção nesta hora de culto, de adoração. Fala conosco, ó Pai. Receba a honra, a glória, o louvor em cada canção, em cada oração. Fala conosco pela Tua palavra poderosa. Ó Espírito de Deus, age livremente entre nós. Sopra o Teu sopro entre nós nesta hora, de tal forma, ó Deus, que ninguém saia indiferente aos propósitos do Teu Espírito na nossa vida hoje aqui. Queremos orar, ó Deus, pelos enfermos. Ó Senhor dos exércitos, tem misericórdia dos fracos, dos abatidos, dos hospitalizados, nas enfermarias, nas UTIs, crianças, jovens, adultos, adolescentes, idosos. Tem misericórdia, Senhor, de famílias enlutadas. Tem misericórdia de irmãos nossos que estão se recuperando, ó Deus, bravamente na sua saúde. Ó Deus, sabemos que toda a força vem do Senhor.
e pedimos que esta mesma força seja derramada sobre a vida dos teus amados nesta hora. E que o Senhor nos dê, ó Deus, a bênção de nos movermos em direção a eles, ó Deus, orando por eles e os amando assim como o Senhor nos amou. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se colocar em pé para a gente cantar ao Senhor e dizer: Pai, o nosso querer é ser realmente cada vez mais parecido com o Senhor. É o que nós queremos, que os nossos pés sejam os teus no mundo, as nossas mãos sejam as tuas, nossa boca seja a tua, que a nossa vida seja a vida de Jesus no mundo. E assim, cada dia mais parecidos com Jesus, o mundo seja altamente impactado pela graça de Deus, que só pode se manifestar pela pessoa do Filho de Deus. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Querer fazer a vontade do Senhor.
E essa tem que ser mesmo a nossa oração, que o Senhor faça a vontade dEle. Uma das maneiras de nós chegarmos até o outro é através da oração. Mas também uma outra maneira é nós sermos testemunhas do amor de Deus. Alcançando o outro com compaixão, com amor, com gentileza, com suporte. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Que você possa realmente lembrar daqueles que você precisa e quer se achegar. Porque o mundo conhece Jesus através da unidade da igreja. Então que possamos realmente, passo a passo, chegar mais perto um dos outros, para que o mundo possa ver a luz de Jesus através de nós. Vamos juntos? Em comunhão, quero
A gente não tem ainda o privilégio de poder abraçar, não temos ainda esse momento. Mas eu queria te convidar a cantar mais uma vez esse refrão, imaginando isso, este momento onde nós poderemos mesmo ter o contato. Mas mais do que o contato, nós temos Cristo. Nós temos Cristo que habita em nós, e é por isso que nós podemos ter essa aliança, esse compromisso de abençoar um ao outro. Então eu te convido a cantar, sorrindo com os olhos, e também lembrando e almejando esse momento onde nós poderemos cantar de mãos dadas, abraçando uns aos outros. Vamos juntos? Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. E que possamos a cada dia consagrar os nossos dons e talentos para abençoar vidas. Que essa seja a nossa oração. Amém? Vamos com palmas? Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu vou. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sala o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Solta o nosso coração, guia-nos por teu amor. Se consagra ao Senhor dizendo: Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu
com o nosso Deus? Senhor, recebe mesmo, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queremos dedicar a nossa vida ao Senhor, dedicar os nossos dons e talentos para também abençoar vidas. Que possamos, ó Deus, compartilhar tudo que nós temos recebido de Ti, porque nós sabemos que tudo que temos recebido do Senhor não é porque nós merecemos, mas sim porque o Senhor é Deus de amor e graça, e que cada vez mais possamos realmente compartilhar para que outras pessoas possam ver a Tua grandiosidade, ó Pai. Que o Senhor possa estar olhando para nós com olhos de cuidado, com olhos, ó Pai, de amor, de proteção, e que a cada dia mais possamos ser parecidos contigo, para que através de nós o mundo conheça a Tua graça, que através de nós e da nossa unidade o mundo possa conhecer o Teu amor e ver que só no Senhor é que nós temos salvação, que nós temos vida eterna, Deus. Que o Senhor agora possa falar aos nossos corações através da mensagem, que essa mensagem venha diretamente mesmo do Senhor para o nosso coração, e que possamos realmente ser consagrados, ó Pai, transformados por ela. Espírito Santo, faça a mesma obra nos nossos corações, porque nós precisamos e carecemos cada dia mais do Senhor. Que o Senhor esteja conosco, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Bom dia, a paz do Rei. Deus fortaleça vocês. Bom dia você que vai também ouvir pelo nosso canal no YouTube. Que a paz do Cristo seja com vocês, com a sua família também. Que graça, que privilégio poder estar aqui com vocês e compartilhar a palavra de Deus com vocês. John Stott, um autor, um teólogo anglicano, comentando a carta de Paulo aos Efésios, ele defende a seguinte tese sobre o verdadeiro crescimento da igreja. Uma igreja cresce, floresce, cumpre com seu papel, não apenas quando cresce em números e famílias vão vindo, isso é muito, muito bom. Mas uma igreja cresce, a marca da igreja cristã, do crescimento autêntico, é a unidade. Uma igreja bonita, uma igreja viçosa, uma igreja de famílias alegres, contentes, que cumprem com o seu papel nesse mundo de trevas, mas nesse mundo que é a criação de Deus, é uma família, é uma igreja unida, que tem um só coração, uma só fé, que foram batizados pelo mesmo Santo Espírito. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E gente que recebeu o Cristo foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, vocês já leram? Vamos relembrar? Paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Um dos gominhos desse fruto é a mansidão. E a palavra grega para mansidão também é a palavra gentileza. A pessoa mansa, ela é cortês, ela é gentil, ela tem o jeito de Jesus. Vamos ler a Sagrada Escritura? 1 Pedro. Nós temos agora o nosso aplicativo, hein? Está muito legal, não está? Você pode fazer as anotações da palavra que Deus falar ao seu coração. Faça aí no seu aplicativo. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, gentileza que cativa. Se tem um povo cativante na face da terra, esse povo é o povo de Deus. É você que está me ouvindo. Vamos ler a Escritura, a palavra de Deus? Mas mesmo,
1 Pedro 3, 14 a 17. Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e com temor, mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Palavra do Senhor para santificar, transformar, envolver as nossas vidas. Vamos fazer uma pequena oração? Você pode orar comigo? Se você quiser e puder, apenas num ato simbólico, coloque a mão no seu coração e diga para o Senhor: Senhor Jesus, enche o meu coração com a Tua palavra. Eu sou Teu, transforma-me para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor de Roma e o Senhor de Pedro. É essencial que você entenda isso, porque continua assim no caminhar da história. O Senhor de Roma, os seus Césares poderosos, que dominavam e queriam colocar a Pax Romana em toda a terra, era um tipo de reinado, de império, de governo. O Senhor de Pedro, que escreveu essa carta, era um outro tipo de reinado, de reino, de soberania, de governo. Era um outro Senhor. O Senhor de Roma, ele tinha algumas características. E se você olhar para a história, vou dar uma apenas, o do Nero. Lembram do Nero? Passados alguns anos depois da carta de Pedro, Nero ateou fogo em Roma. Era um homem terrível. Era um homem maldoso, tinha um governo terrível, poderoso, mas terrível. E ainda colocou culpa nos cristãos, dizendo que foram os cristãos que queimaram Roma. Era esse tipo de governo, um governo de mão de ferro, um governo que chegando e destruía cultura, povos, famílias e corações. O Senhor de Pedro era muito diferente de Nero e dos demais Césares. O Senhor de Pedro, ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados. O Senhor de Pedro, ele faz um convite, fez um convite para aquela época, faz um convite para a nossa época, de gente tão cansada e sobrecarregada. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Cristo, ele está dizendo, os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, coloca a minha cangaia, deixa eu dominar vocês, deixa eu ser o Senhor de vocês, porque aprendo de mim, porque eu sou manso. A palavra grega manso aqui também pode ser traduzida como gentil. Eu sou manso, eu sou gentil, eu sou humilde de coração. E vocês, e você que está aí na sua casa, nós vamos achar descanso para a nossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É esse o Senhor que Pedro seguia. É esse Senhor que quebrou o coração de pedra de Pedro e fez dele um pastor, fez dele um discípulo, fez dele um homem gentil e amoroso. Nós vamos lembrar daqui a pouco do jeito meio sanguíneo, agressivo de Pedro. Mas o Senhor o moldou, o amansou, o quebrantou, assim como eu espero que faça comigo e com você. O Pedro, ele viu o jeito
jeito de Jesus. Como Jesus era cortês, era firme, e na firmeza falava com amor, com misericórdia, com graça. Ele viu como Jesus acolhia os pequenos, que a sociedade colocava de lado, como faz até hoje, como ele acolhia os marginalizados, como ele acolhia os leprosos, os intocáveis. Ele viu o jeito de Jesus, as palavras doces e poderosas de autoridade de Jesus. Ele conheceu o Senhor. Pedro tinha um Senhor, e o nome dele é Jesus. Doce, belo, manso, humilde, Rei do universo, Filho de Deus. Pedro fez uma declaração que o Espírito o encheu e fez que ele a declarasse: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Esse era o Senhor de Pedro. E por isso Pedro foi o Pedro, abençoador, pastor, cuidadoso, e que queria cuidar daquelas igrejas que eram, aqui na carta ele chama de forasteiros dispersos. Os forasteiros da Capadócia, Ponto, de 5 cidades que hoje estão na Turquia, atual Turquia. E naquela cidade haviam igrejas, havia um povo, a maioria gentios, que não eram judeus, que seguiam falsos deuses antigamente, mas tiveram um encontro, ou melhor, foram encontrados por Jesus. Esses homens, essas mulheres, essa igreja, era uma igreja perseguida. Estavam enfrentando sofrimentos e perseguições, por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Aquele que tinha um comércio, muitos diziam: não vá lá na loja do Joaquim, porque ele é cristão, não compre dele. Os seus vizinhos diziam: meu filho, não vá lá brincar com aquele seu amiguinho que mora naquela casa, porque eles são cristãos. Era esse contexto da igreja que Pedro está escrevendo. Igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Igrejas que foram plantadas para a glória de Deus, assim como é a igreja do Calvário. Mas eles estavam enfrentando sofrimentos, perseguições. Eles eram tidos como traidores. Traidores de Roma, porque o Senhor deles não era Nero e nenhum outro, não era César. O Senhor do coração, da história, da vida, do trabalho, da família. O que motivava, o que fazia eles levantarem era o Senhor Jesus. Estudando, preparando essa mensagem, na Bíblia de Estudo Ara, olha que interessante, os estudiosos pegaram o cerne dessa carta. Você pode acompanhar, por favor? O objetivo principal dessa epístola, dessa carta de Pedro, a essas 5 igrejas, nessas 5 cidades da Turquia atual, o objetivo principal dessa epístola é animar os seus eleitores a manterem em meio a aflições e perseguições uma conduta o quê? Pura, digna daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, para aqueles que dizem: eu sou cristão, eu sou um seguidor do Cordeiro que venceu. Bem, gente, aquela comunidade, ou aquelas comunidades, assim como a nossa comunidade do Calvário, assim como as famílias, as igrejas da nossa geração, corremos um sério perigo. O perigo que muitas vezes, quando somos acuados, quando nós começamos a ficar na defensiva, quando parece que o mundo hostil, e ele é hostil, se volta contra nós começamos a nos tornar pessoas agressivas, brigonas. Aqueles que dizem: olha, eu coloco um boi, né, para não entrar numa briga, mas coloco uma boiada para não sair dela, e essa postura briguenta, furiosa, tem assolado a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito violenta. E não bastasse, a igreja do Senhor, que é arauto da beleza do Cordeiro que venceu, que deveria ser o lugar de ternura, de abraço, de beijo, de sorriso, de inclusão, de trazer para perto aqueles que a sociedade joga ao chão.
também tem sido, muitas vezes, uma igreja agressiva. Gente ameaçada começa facilmente a achar que as pessoas são inimigas. Não só porque tem algum problema mental, psicológico, psiquiátrico até, mas tem gente que começa a ver inimigo em tudo. O que leva a um sentimento terrível, raiva. Tem raiva. Raiva dos outros. Raiva daqueles que pensam diferente. Daqueles que votam diferente. Daqueles que são de igreja diferente. Daqueles que são diferentes até no jeito. Gente acuada. E Pedro queria tratar o coração daquele povo que era acuado, que sofria. E Pedro, se você ler a carta, ele fala assim: olha para Jesus, o Cristo, o sofredor, o servo sofredor. Imitem o Cristo sofredor. Vivam como Ele, tenham o jeito dele. Bem, na caminhada da igreja sempre teve pessoas. Na história da igreja, se você ler, sempre teve pessoas, líderes, igrejas até mesmo inteiras, que foram dominadas pela ira raivosa. E chegaram a escrever textos, pregar sermões raivosos, agressivos. E até fizeram guerras em nome de Deus. É um perigo, não é? O Pedro também agiu assim. O Pedro também, ele era sanguíneo, agressivo. O Pedro, vocês vão lembrar, vamos lá? Naquela noite que Jesus foi preso, chegou os guardas, chegou o servo do sumo sacerdote para prender Jesus. Vocês lembram a reação do Pedro? Pedro ficou irado. Pedro ficou muito bravo com aquela injustiça, com aquela maneira que estavam tratando o Senhor dele. O amigo, o melhor amigo que ele teve, o Filho de Deus. Ele ficou muito revoltado. Como podem prender o Messias, maltratar o Messias? E aí Pedro, acuado, raivoso, cheio de justiça, o que ele fez? Arrancou a espada e cortou a orelha. Depois a gente descobre que ele chamava Malco, o servo do sumo sacerdote. Levantou a espada, cortou a orelha daquele homem. Mas Jesus reprovou Pedro. Jesus disse que não era esse o caminho que tinha que seguir. E mais que isso, num ato de graça, numa cura misericordiosa, Jesus fez novamente, colocou lá, fez transplantou, né? Colocou de novo lá a orelha que o Pedro tinha arrancado. Pedro era agressivo. Mas Pedro teve um encontro com Jesus, assim como você. Se você não teve, eu espero que nessa manhã você tenha. Na Bíblia Mensagem, se você quiser ler, leia comigo, diz assim: o novo Pedro escreveu: estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida. Esse estilo de vida que chama cristianismo, que é amar a Deus e o próximo. Sempre você vai falar, vai contar com voz e vida, sempre com o quê? Com a maior gentileza. Gentileza que cativa. A igreja primitiva crescia, e sabe o que acontecia? As pessoas ficavam assim, boquiabertas, deslumbradas. A palavra lá era, a igreja de Atos contava com a simpatia do povo. Igreja gentil, doce, firme, fervorosa, justa, protestante, mas gentil quando protesta. O texto de 1 Pedro, gostaria que você voltasse para a palavra, diz assim: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados.
Não esqueçam quem vocês são. Vocês são macarianos. Vocês são os bem-aventurados. A palavra bem-aventurado é esta, que revela que a mão, a bênção de Deus está sobre vocês. Mas não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo. Pedro antes não tinha uma compreensão do senhorio de Cristo. Ele desconhecia o caráter de Cristo. E isso foi revelado. E quando ele diz para nós santificarmos a Cristo como Senhor, é que Cristo seja realmente o dono do coração de vocês. Que vocês o revelem com o jeito, com a maneira de ser, da forma graciosa, gentil que você trata a sua esposa querida. A forma doce que você responde para os seus pais e o honra. A forma como você caminha no seu trabalho, que às vezes é duro. No seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança. Vocês são o povo da esperança que vocês têm. Mas façam isso com o quê? Gentileza. Com mansidão. Preguem o evangelho. Contem a história de Jesus. Mostrem para o mundo o que é realmente viver, como é que um casal vive, como é que cria filhos. Não que nós temos uma receita, mas nós temos um Deus que nos inspira, que nos motiva, que nos quebranta, que nos coloca no eixo, no rumo e no prumo. Mas boa consciência que não pode faltar junto com temor, porque senão vira um caos e não dependemos do Senhor para viver. De modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. A pandemia trouxe muita coisa difícil, muita tristeza, muita dor. A pandemia revelou deuses e revelou muita maldade. Mas é um momento histórico maravilhoso para você e sua casa. Para a nossa igreja do Calvário. Redescobrir a gentileza que cativa. Ah, que povo carente nos cerca. Todos nós somos. Mas nós temos um Deus que nos abraça, que nos acolhe, que acalma o nosso coração. Temos irmãos tão preciosos que oram por nós, que olham por nós. Como esse mundo carente, agressivo, briguento. Não basta essa pandemia, ainda ficam brigando por questões políticas. Que coisa mais esquisita, não é? Somos o povo de Deus. Como já li, somos os bem-aventurados, somos os abençoados. Somos o povo de Deus que santifica Cristo como Senhor, que reverencia, que se submete ao Senhor Jesus. Não a Nero, não ao César, não aos poderosos do presente século, mas ao Senhor dos senhores. Somos um povo gentil, somos amoroso, como Jesus, o manso e humilde. Somos um povo submisso à vontade de Deus. A nossa comida e a nossa bebida é igual de Jesus. Vocês lembram que Jesus falou isso? E o que ele falou? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. É isso? É a tua vontade? É a tua comida, a tua bebida é essa? Fazer a vontade do Pai? O Pedro, ensinando aqueles discípulos e nos ensinando, mostrou quem nós somos. Você sabe de cor, não sabe? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Com muita gentileza, com amor, porque essa é a nossa motivação. Nós somos o povo que foi tirado da escuridão e agora resplandecemos, revelamos o príncipe, o cordeiro, o amado, o maravilhoso Jesus. Nós somos o povo da luz. Amém mesmo? Nós somos o povo da luz. Um povo que não levanta espadas, a não ser a Bíblia. Um povo que não levanta espadas e com agressividade parte na direção do outro.
Eu lembro de um amigo meu, jocumeiro, fazendo evangelismo lá na praia do Rio de Janeiro, acho que era Copacabana. E estava lá pregando e cantando e apresentando teatro. Daí um homem começou a xingar, mas brigar com esse meu amigo. E meu amigo só de olho nele. E esse homem falando, daí meu amigo parou e foi na direção dele. Na hora que chegou, lascou um abraço nele. Aquele homem chorava igual criança. Aquele abraço quebrantou, acolheu. E de um inimigo fez um amigo. Ah, igreja, nós podemos abraçar sim. É o olhar, é o jeito. E daqui a pouco abraçar mesmo, né? Para a glória de Jesus. Não levante espadas. Não corta orelhas de ninguém. Não corta a orelha de ninguém. Não corta a orelha do seu esposo, viu? Da sua esposa. Daquele que pensa diferente, do partido diferente. Nós vamos dar um testemunho nas próximas eleições do Brasil. O povo de Deus vai ser um povo que vai orar, que vai amar e não vai ficar brigando e tomando partido de uma forma louca, não. Vote em quem você acha melhor, mas você, antes de ter alguém que você acha melhor, você segue o melhor, o Senhor Jesus Cristo. Não corte orelhas de ninguém. Não se deixe dominar pela fúria, como Pedro deixava. Mas, meu irmão, minha irmã, vive do modo mais cortês possível. Vamos louvar Jesus, gente? Vamos cantar? Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor estão vindo, eu gostaria que você pensasse em 3 declarações que eu queria fazer para você. Precisamos, meu irmão, minhas irmãs, aprender juntos a se aproximar de um Salvador, manso e humilde, que convida os cansados e até os nossos inimigos a virem a Ele descansar. Nós precisamos fazer isso junto. Mostrar o Cristo manso e humilde, para que os cansados, oprimidos e até os que se dizem adversários e inimigos, com o nosso jeito, com a nossa gentileza, eles possam se aproximar do Senhor, que não vai atear fogo e destruí-los como Nero fez, mas vai atear graça, vida, paz, salvação, alegria no coração deles. Jesus era manso e humilde. A igreja de Jesus é mansa e humilde. Vamos louvar, gente? Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor, obediência ao autor da criação. Seria tão bom Parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, Chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Vamos nos colocar de pé? ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo.
Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, sim, Senhor. Quero me parecer contigo, vem Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Somos um povo levantado por Deus para a cortesia, para a gentileza, que convida todos, repito, convida a todos ao Salvador dos oprimidos e cansados. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por cada irmão e irmã. Obrigado por essa igreja. Obrigado por poder cantar louvores. Obrigado por poder pensar junto na palavra, na história. E enxergar a nossa própria história. E nós nessa manhã pedimos, perdoa-nos por levantar espadas e cortar orelhas, por sermos agressivos com os próprios da nossa casa, Deus. Que sermos agressivos com o nosso próximo, por questões que nem passam pelo Teu coração. Senhor, seja o Senhor do nosso coração, da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. E que nós sejamos uma igreja cada dia mais amorosa, cuidadosa, acolhedora, gentil, Pai, cortês com aqueles que passam por nós, que nós passamos por Ele, aqueles que são diferentes, aqueles que talvez estejam sim, Pai amado, lá nas trevas, mas com um jeito gentil de ser, possamos revelar a luz do Senhor. Abençoa, Senhor, cada coração, e a nossa oração é, nos faz pessoas mansas e humildes, como o Senhor Jesus. Em Teu nome precioso nós oramos. Amém, Pai. Deus abençoe, queridos. Sentai-vos. Meus irmãos, nós antes de nos despedirmos, queremos apenas agradecer a todos pela presença. Se você está conosco hoje aqui na Igreja do Calvário pela primeira vez,
nós queremos oferecer a você um presente. Procure aí a nossa equipe da recepção, os diáconos. Nós queremos oferecer a você um presente para marcar a sua vinda na Igreja do Calvário neste domingo. Então, que Deus abençoe e dê a todos um domingo muito abençoado, uma semana muito abençoada na presença deles. E a vocês também que nos acompanham pela nossa transmissão, que Deus abençoe ricamente a família de todos vocês. Deixa eu dar aqui algumas orientações finais. A primeira delas diz respeito às crianças. Primeiro, um convite ao nosso canal, né, o Calvário Kids no YouTube. Tem uma programação completa lá para os nossos filhos, sobrinhos, crianças, que você tenha a oportunidade de participar também e ser edificado por aquele conteúdo. O segundo é que nessa semana nós teremos a EBF, a Escola Bíblica de Férias, para crianças entre 5 a 10 anos, que deverão também serem inscritas pelos pais antecipadamente. Contamos com a colaboração dos pais neste sentido, tá bom? Vai ser uma programação muito especial e abençoada, dentro do mesmo tema que estamos trabalhando aqui com os adultos, unidade, e as crianças poderão também ouvir a palavra de Deus. Pode trazer inclusive amiguinhos, o que precisa mesmo é se inscrever com antecedência. Queremos mais uma vez agradecer a todos que têm se envolvido, se engajado com esta campanha tão importante da fidelidade na entrega dos dízimos, na liberalidade e na generosidade com as ofertas. Por conta da participação dos irmãos, é que tem sido possível a igreja não apenas manter os seus projetos, como ampliá-los para a honra e para a glória do nome de Jesus, e convidamos você a continuar participando conosco, tá bom? No próximo domingo teremos novamente os cultos presenciais, 11 e 19, assim como combinamos que seria no mês de julho. E aí, para o mês de agosto, o Conselho se reunirá esta semana e trará outras orientações também no próximo domingo. A única diferença, queridos, para o próximo domingo, a única diferença é que no culto da noite, nós teremos batismo, profissão de fé e recepção dos membros do semestre. Então, se você vai participar desses atos, né, já se inscreva para o culto da noite e não para o culto da manhã, para que você possa participar também, uma vez que a limitação máxima de pessoas, a capacidade máxima será a mesma que temos utilizado, ou seja, 80 pessoas reunidas aqui. Então, no próximo domingo, culto às 11, transmitido, culto às 19 com batismo e profissão de fé. Quem vem presencialmente precisa se lembrar dos protocolos de segurança, mesmo que já esteja vacinado, e aqueles que vão assistir em casa também poderão continuar acompanhando online com a graça e com a bênção de Deus. Tudo isso está no nosso aplicativo, tá? O pastor Rômulo já convidou você aqui a baixar todas as informações que você precisa saber, formulários para inscrições do culto, tudo você encontra no nosso aplicativo. Quero falar também sobre a nossa campanha chamada Campanha Limpeza Solidária, que visa durante este mês de julho a arrecadação de água sanitária e sabão em pó, que será doado para entidades assistenciais da nossa cidade, que tem uma demanda muito grande de limpeza e de higienização. Então, obrigado a você que já tem participado das campanhas e pedimos a você que continue participando, em especial no mês de julho desta. Por último, falar para vocês a respeito da Assembleia. Hoje é um dia importante, de acordo com o edital que nós lançamos, porque hoje, à noite, né, encerra-se o prazo para a indicação de nomes que possam ser eventuais candidatos às vagas de presbítero e diácono. Vamos eleger 4 presbíteros e 10 diáconos. E hoje é o prazo final para que membros da igreja façam indicação de outros membros para participarem desse processo de eleição. As indicações encerrarão hoje. Quinta-feira o conselho reunirá e no próximo domingo nós daremos conhecimento à igreja dos nomes que foram pré-indicados pelo conselho e serão encaminhados para a nossa Assembleia. Então, aqueles 3 pedidos que eu tenho feito à igreja. O primeiro deles, orem para que essa Assembleia, mais uma vez, expresse a vontade de Deus na vida da igreja e na vida do seu povo. Segundo, leia os editais de convocação. Nós não temos tempo para darmos aqui todas as orientações em detalhes sobre a Assembleia, mas os editais estão bem detalhados. E mesmo assim, se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. E terceiro, que é mais do que um comunicado, é um pedido de ajuda a todos os que são membros. Adolescentes, jovens, que já fizeram a pública profissão de fé, membros, que nas últimas assembleias presenciais não deram tanta importância a esse momento, deixando de votar. Nesta nós precisamos. Nós precisamos, em nome do conselho, eu lhes peço este favor, nós precisamos de pelo menos 241 membros
assinando o livro e votando. Então lá no edital você encontra os dias e os horários de votação. Serão 3 finais de semana. Por favor, encontre um momento, mesmo que você não venha para o culto presencial, mas que você venha para participar da votação. Você vem, assina, vota em 5 minutos, aí rapidinho, volta para casa, não tem problema. Mas o que nós precisamos urgentemente, dado o vencimento dos nossos oficiais, em especial dos presbíteros, que representam a igreja civilmente, é necessário urgentemente que essa assembleia aconteça. Então veja lá no edital qual o melhor dia, qual o melhor horário para você e venha participar. Nós precisamos de pelo menos 241 membros assinando o livro e votando neste dia, tá, ok? Ore, leia e participe. Esses 3 pedidos sobre a assembleia. Meus queridos, quero desejar a todos um ótimo domingo, uma ótima semana na presença do Senhor. Lembrem-se do nosso protocolo de saída, né? A gente vai participando e vai se esquecendo, vai aglomerando um pouquinho depois do culto. O pedido é, terminou o culto, vamos para casa. Vamos para casa, vamos cuidar uns dos outros, ainda é tempo oportuno para isso, para que em breve, se Deus quiser, a gente já possa se reunir como a gente se reunia em outros momentos, né? De maneira ainda mais afetuosa e calorosa. Grande abraço, boa semana, Deus abençoe em nome de Jesus. Vai passar, gente.